Halloween é a mensagem da Quinta do Clamor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12. As orientações do eterno Deus ao seu povo sempre tiveram um caráter espiritual, uma vez que com a queda do primeiro homem chamado Adão, abriu-se um grande portal da maldade que serviria como armadilha para todos aqueles que estivessem longe dos caminhos do eterno. As idolatrias, os sacrifícios de animais, o sacrifício de humanos, as consultas aos espíritos adivinhadores, consultas aos mortos e as práticas de magias tornaram-se comuns entre outras nações, as quais se fizeram uma verdadeira afronta à criação. A mística e a linha entre o terreno e o sobrenatural sempre foram áreas que o ser humano, dotado de muita curiosidade e anseio pelo oculto, pelo obscuro e incerto, buscou desvendar, conhecer ou mesmo tentar manipular para o seu benefício próprio, sem dar em conta dos perigos que estariam correndo com tal aberração. Até hoje, crenças são praticadas sem o menor conhecimento do objetivo fim. Crenças são praticadas sem saber a sua origem, sem saber quais eram as reais intenções do passado e a quem estavam cultuando, uma vez que ao longo da história tais crenças foram manipuladas com disfarces, adaptações que hoje você não vê maldade nelas. No entanto, foram forjadas através de uma cortina de fumaça, com o objetivo de desviar o seu foco ou mesmo esconder as intenções malignas da sua prática. As festividades e as práticas religiosas espalhadas pelo mundo sempre foram alvos de investidas malignas que, em função de outras religiões dominantes e até por interesse político, que na tentativa de neutralizar o chamado paganismo, se sujeitavam a pagar um preço muito caro para que tais culturas fossem apagadas da história, mesmo sabendo que uma grande heresia estava sendo formada. Era o interesse político, mercantil, centralizador e dominador que dava umas regras na formação de uma nova religião. E assim também aconteceu com a comemoração do Halloween, hoje conhecido em alguns países como Dia das Bruxas ou em outros como Dia de Todos os Santos, adaptado pela Igreja Católica Romana, que se via ameaçada com a crença dos povos celtas. Os celtas eram um conjunto de tribos que, dominando boa parte da Europa antiga, viviam de forma homogênea, sem uma grande liderança local, porém uma crença única que se baseava na grande mãe natureza, que era tida como a criadora do universo. Os celtas acreditavam na sobrevivência do espírito após a morte, acreditavam na existência de um mundo celta e que havia a possibilidade de se manter contatos mediúnicos com seus antepassados através dos seus sacerdotes, os chamados druidas, cujo significado é sábio carvalho. Os druidas eram sacerdotes que se diziam ter poderes sobrenaturais. Os seus encontros místicos se davam na floresta, pois se acreditava que a ligação espiritual entre eles e a chamada deusa mãe se revelava através da natureza. Tidos como magos e místicos, os druidas e todo o povo celta comemoravam na data de 31 de outubro o seu ano novo e o fim de uma nova estação. Durante 3 dias, no chamado Festival do Fogo, se praticavam rituais de mediunidades, práticas de magia que eram acompanhadas por fogo e alimento de sacrifício de animais oferecidos aos seus antepassados, o qual se acreditava que esses mortos voltavam para visitar seus familiares em busca de alimentos e se aquecerem no fogo obtido pela fogueira e pelas velas acesas, o que mais tarde foi popularizado, em especial na América, o uso da abóbora no momento em que os celtas migravam para outros países. Por serem politeístas, ao crerem em vários deuses, os celtas também comemoravam nesse dia a união de 2 deuses, sendo Dagda um deus tribal juntamente com uma deusa da natureza chamada Morrigan, a rainha dos demônios. Recheado de mística e considerado como um povo extremamente religioso, os celtas são invadidos e vencidos em guerra pelo Império Romano, que já vivia debaixo de um panteão de deuses estranhos que agora, sob o domínio religioso
religioso da Igreja Católica Romana tem a missão de neutralizar a crença pagã, substituindo assim o Ano Novo dos celtas por um outro dia, o chamado Dia de Todos os Santos, onde se comemoraria a morte dos homens cuja as vidas foram tragadas pela luta em defesa da sua fé, e na sua sequência o chamado Finados, Dia dos Mortos. Assim como os celtas, conhecidos por serem homens bárbaros em guerras, politeístas por crerem em um amontoado de deuses estranhos e praticantes de sacrifício humano, não se fazem diferente da Igreja Católica Romana, que também matou na Inquisição milhares de pessoas pelo mundo afora, deturpou as escrituras sagradas e agregou nas suas crenças atuais um paganismo disfarçado de religião oficial que tem enganado milhares de famílias por séculos. O Halloween não é apenas uma abóbora acesa acompanhada de um disfarce sombrio onde doces ou travessuras são vistos como uma brincadeira ingênua. Ele também não é uma comemoração dos mártires da igreja que foram tragados pela sua fé, e muito menos a menção do Dia dos Mortos, cuja prática é abominável perante aos olhos do Eterno. O Halloween é uma cópia das comemorações religiosas dos povos celtas que praticavam suas magias, sacrifícios e contatos com o obscuro através dos sacerdotes druidas, que hoje se tenta disfarçar por brincadeiras e datas religiosas pagãs. Não permita que a comemoração do Halloween faça parte da criação dos seus filhos. Não permita que a comemoração do Halloween entre na sua casa. Não permita que ninguém engane você e a sua família com esses atos religiosos disfarçados por datas comemorativas. Ensine a sua família que no dia 31 de outubro se comemora a bravura de um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano que em 1517 pregou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, cujas crenças estavam baseadas na verdade da palavra de Deus, as quais protestou contra diversas doutrinas da Igreja Católica Romana, afirmando que somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça e glória somente a Deus é digno da nossa observância, porque o justo viverá da fé. Que Deus os abençoe.